Olá, voltamos com as deusas. Hoje a gente vai falar sobre a deusa mais mãe, já que a gente está falando da fase da mãe, é a Deméter. Vou falar um pouquinho da história dela, mas a gente já falou um pouquinho sobre ela quando falamos de Perséfone. Perséfone, filha de Deméter, quando ela é sequestrada por Hades. Então, hoje a gente vai falar mais sobre luz e sombra de Deméter, sobre o arquétipo da mãe, sobre essa fase, né, do ciclo menstrual da mulher, essa fase da ovulação, da fertilidade. E por isso que eu quis trazer Deméter, porque ela é a própria fertilidade, né? Então, a história dela não para somente ali naquele mito de Perséfone, é super importante, tem muita relação, inclusive, com a luz e a sombra do próprio arquétipo da Deméter, mas hoje a gente precisa falar também sobre quais são os símbolos dela, né? Qual é essa parte da divindade dela, a face da deusa, né, que ela representa. E também, dentro do exercício que a gente vai fazer daquele livro, né, A Deusa Interior, ela é um dos arquétipos que se fala naquele questionário, né, naquele exercício. Então, ela é o arquétipo que representa essa maternidade, essa amorosidade. Ela é a deusa da agricultura, dos grãos, dos frutos, de tudo que existe na natureza que sirva para a alimentação. Ela é a deusa da colheita farta. Ela também, depois principalmente, né, dessa descida ao submundo de Perséfone, ela também entra aí como deusa do ciclo, né, dos ciclos, da morte e do renascimento, da vida e da morte. Então, é uma deusa extremamente importante na psique feminina, né? Ela tem, toda mulher tem essa deusa dentro dela, né? Mesmo que não esteja em equilíbrio, e a gente também vai falar sobre isso na sombra, principalmente. Mas vamos lembrar um pouquinho, então, a história dela. Deméter, quando a gente falou sobre a história de Perséfone, Deméter, dentro da cultura, né, da mitologia da Grécia Antiga, Deméter era extremamente reverenciada pelos gregos, né, pelos povos. Então, eles sempre celebravam, eles sempre pediam colheita farta, e ela tinha esse amor, essa nutrição, esse acolhimento em forma de comida, né? Então, ela estava sempre ocupada em espalhar, né, os alimentos, em ter essa fartura, é aquela deusa que estava sempre ocupada em dar o seu melhor para que nada faltasse para o seu povo, em forma de alimentação, né? Então, o símbolo dela é o trigo, os grãos em geral, em gerais, principalmente, os grãos, geralmente mais o milho e o trigo que se fala, mas os grãos, os frutos, é, essa natureza mais, né? Então, tudo que está relacionado à alimentação também se relaciona com Deméter. É, a Deméter, então, ela é falada muito nesse mito da Perséfone. Então, vamos lembrar um pouquinho, né? Perséfone, ainda como Coreia, uma menina que Deméter sempre estava ali com ela, elas eram um em carne, né? Extremamente unidas, mãe e filha. Então, elas faziam tudo juntas, tanto que a Coreia, a Perséfone, também é chamada de deusa, né? Da fartura, da colheita, da primavera, que é nesse momento que Perséfone volta, né, para a vida. Então, é nesse momento também que se celebra as grandes colheitas, a fartura das colheitas e das plantações, enfim. Então, Deméter, enquanto a Coreia ainda era uma menina, né, ela tinha muito essa conexão com a filha, com essa doação com a filha. E ela estava sempre ocupada em cuidar bem da filha, mas a filha também praticava muito esse olhar para o povo junto com ela.
quando Hades, o rei, né, o deus do submundo, dos mundos dos mortos, sequestra Perséfone, e Perséfone tem toda aquela situação que, por comer o romã que Hades oferece a ela, comer 6 sementes de romã, ela não pode mais voltar para o mundo dos vivos com a mãe. E a mãe, quando descobre que a filha foi sequestrada, ela fica completamente transtornada. E isso é tão forte nela que, enquanto ela não encontra a filha, as vegetações, as plantações, as colheitas, os frutos, vai tudo morrendo, secando, né? Porque ela não tem mais força, ela perde completamente essa energia em busca da filha. Quando ela desce ao submundo, inclusive, ela está completamente destruída. Só que sempre a humanidade viu Deméter como essa deusa farta, abundante, calma, né, amorosa, gentil, essa mãezona, né? Então, quando acontece essa história com Perséfone, ela só volta à vida, e aí sim vem a primavera e o verão, enfim, depois desse acordo com Zeus, né? Que Zeus interfere nessa questão do sequestro de Hades e porque a Perséfone comeu essas 6 sementes, ela precisa ficar 6 meses com o então marido e 6 meses ela volta à vida para ficar com a mãe. Então vamos olhar aí a luz e a sombra e as mulheres que se identificam, né? Obviamente, mulheres que se identificam são mulheres que têm esse instinto materno desde criança, né? Que tem esse lado maternal, que gosta de cuidar, que foi acostumada, inclusive, a cuidar, seja porque ela já chegou numa família, né? Onde ela chegou e os adultos, enfim, né? As pessoas que deveriam estar cuidando dela, tinha alguma situação ali acontecendo que ela se sentiu responsável por cuidar e precisou crescer muito cedo para ser essa mãe de todo mundo, mas também por ser talvez a filha mais velha, então ela tem esse cuidado, mas mesmo que ela não seja a filha mais velha, mesmo que ela não tenha essa circunstância, né, que tenha causado nela esse instinto materno, é algo mais dela mesmo. Então, são mulheres que desde criança têm esse cuidar, esse nutrir, esse querer agradar o outro, né? Querer ver o outro bem. Então, são mulheres que desde criança gostam muito de mexer na terra, mexer com os animais, plantar, gostam de colheita, né? Gosta de, eu quero ir na feira com você, mãe, né? Então ela gosta desde criança de participar desse mundo mais da nutrição e do acolhimento. São mulheres também que desde sempre se veem nesse papel que todos vão buscar nela, então, esse colo de mãe, né? Então, são mulheres que se identificam, que percebem que sempre a amiga liga, que sempre alguém procura, que sempre que alguém está numa situação que precisa de conselho, é sempre ela, essa conselheira, essa nutridora, porque ela é fértil, né? Ela é própria mãe terra, né? Apesar dela ser sobrinha de Gaia, na verdade, mas ela é essa deusa que dá essa nutrição, né? Esse acolhimento. Então, por ser fértil, ela é aquela que as pessoas procuram ela para que ela as inspire, né? Então, alguém está com um plano de gestar e parir um projeto, ou até essa intenção de ter filhos, né? Ela é a deusa que traz essa fertilidade. Então, são mulheres que se identificam com ela, são mulheres que estão sempre inspirando outras pessoas nessa fertilidade. São pessoas que estão sempre gestando e parindo projetos, né? Gestando e parindo filhos. Então, são mulheres que estão sempre muito bem na maternidade, são mulheres que estão sempre se alimentando bem com a própria maternidade. Elas estão bem nesse cuidar, nesse gestar, cuidar, nutrir, enfim. O lado luz, então, é esse lado nosso que é fértil, que é maternal, que tem esse autocuidado, que gosta de pessoas, que gosta de acolher, que gosta de interagir. São mulheres também que estão sempre
voltadas para causas sociais, projetos sociais, ONGs, enfim. O lado sombra é aquela mulher que quando percebe, principalmente que a filha, né, deixou, como é uma situação com ela e percebe, mas principalmente a filha deixou de ser uma menina e se transformou em mulher, né, e casou, e teve filhos, enfim, ela não lida muito bem com esse crescimento, né, com essa individuação desse filho. Quando o filho começa a fazer a própria vida, né, ele acaba saindo da casa da mãe, acaba tendo a própria vida, talvez se mude para outro país, enfim. Ela não lida muito bem. Então, na sombra, quem tem essa identificação com Deméter, ela sente um vazio existencial absurdo, assim, a síndrome do ninho vazio, né? Ela se doou tanto que ela não sabe mais quem ela é sem ser mãe. Então, ela tem ela não se identifica mais com quem ela é, de tanto que ela se doou ao outro. Mas ela não se doa só aos filhos, né? Quem tem o arquétipo da Deméter costuma, de alguma maneira, depois de ser mãe, ela se volta tanto para esse arquétipo de mãe, ela esquece tanto que ela é mulher, que ela tem a vida sexual, a vida amorosa, a vida profissional, que ela está ali, ó, focada no papel de mãe. E isso também faz com que ela possa ser, então, a mãe da mãe, a mãe do marido, a mãe de todo mundo. E na relação casal, né? Ela acaba esquecendo que ela está viva, né? E que ela precisa beijar na boca, e que ela precisa namorar, e que ela precisa ter intimidade. Ela acaba se realizando muito no papel de mãe. Essa também é uma das sombras. É, ela também tem esse olhar voltado muito para essa exigência da sociedade, né? De romantizar muito a maternidade. Então, são mulheres que gostam muito de ser mãe, mas que não sabem lidar com a face que não é muito boa da mãe, que é o cansaço, a exaustão, a insegurança, a solidão. Então, a sombra da Deméter, né, a sombra de quem se identifica com a Deméter, é não saber lidar com essas dores emocionais que vêm junto, né, com a maternidade. Que todos na sociedade gostam muito de romantizar, né, de falar que é o paraíso, é aquele paraíso, aquele padecer no paraíso. Mas que não, né, que é cansativo, que tem esse excesso de doação e colocar sempre os outros como prioridade, principalmente os filhos, enfim. Então, ela também não sabe lidar bem com essas dores emocionais que chegam também com a maternidade. Então, essa romantização, ela precisa olhar, né, e entender que ela é um ser humano, que ela vai dar conta, que ela nem sempre vai dar conta de tudo, e que o que ela puder dar conta está muito bom, está ótimo. Ela também, na sombra, é aquela mãe que começa a viver uma codependência com os filhos, né? Então, ela acaba, sem perceber, colocando os filhos como o pai e a mãe dela, né? Talvez por não ter tido essa presença, né? Essa figura paterna, essa figura materna. Então, também pode acontecer dela infantilizar os filhos para que eles não cresçam, e isso é muito inconsciente, e ela também se infantilizar para ser cuidada, né? Isso também é muito inconsciente. Mas aí começa uma relação de codependência. Isso também não é bom, é uma sombra. Esse excesso de doação, esse excesso de doação acaba gerando com que ela perca um pouco da identidade e ela não fala não. Ela é sempre boazinha, né? Ela é um pouco de salvadora, mas ela não sabe se posicionar, ela não sabe delimitar. Ela fica dando colo de mãe o tempo todo, e aí isso pode acontecer das pessoas perderem um pouco do limite, né? Acabarem se aproveitando da bondade dela. São pessoas que, se tiverem muito na sombra, elas são super protetoras e super controladoras, e aí, quando elas se percebem sem os filhos, e aí, nesse caso, se, digamos, né, o que aconteceu com a Perséfone, se tivesse sido a filha que vai morar, né, que casa, vai morar com o marido, com os filhos, enfim, assim como Deméter, né, secou por dentro, como as plantações secaram, como ela ficou ali naquela depressão profunda,
ela pode causar uma certa vingança, né? Porque sem intenção, a Deméter acabou causando um congelamento dos alimentos, né? Os alimentos congelaram, ressecaram, morreram. Então, tudo em volta da Deméter na sombra morre, resseca. E muitas vezes é por também não quero olhar mais para nada, né? Se tudo que eu doei não me abandonaram, né? Não reconheceram isso em mim, e a pessoa que eu me doei foi embora, eu também não quero mais cuidar de ninguém, também não quero mais fazer nada por ninguém. Então, entre aspas, né, esse lado de vingança, esse lado de deixar de olhar para o que precisa ser visto, né, porque a vida dela continua. Ela só precisa fazer essa passagem de mãe para voltar a ser mulher. Pode ser, então, essa pessoa controladora, superprotetora e que acaba perdendo a própria identidade. E quando você invoca Deméter, né, quando você invoca esse arquétipo, quando você olha, então, você olha a luz e a sombra, mas você quer pedir a bênção, a proteção dessa deusa tão farta, tão abundante e tão fértil, se você está querendo engravidar, se você está querendo ter projetos, né, seja filhos ou projetos de vida, enfim, ela é uma excelente deusa para você se conectar, para você pedir proteção e fertilidade, né? Porque ela é muito ocupada em acolher, nutrir e dar o seu amor, cuidar de todos. E tudo que você pede para ela, você começa a receber muita fertilidade. E essa fertilidade, eu até coloquei aqui, para a gente lembrar que a fertilidade ela começa na mente, né? Então a gente está falando aí de uma deusa que fala sobre a fertilidade dos filhos, dos projetos, mas também que é importante você olhar para a primeira fertilidade, que é a sua mente. Então, onde você plantar a sua mente, onde você plantar a semente, se for na sua mente, que a sua mente seja fértil, que ela esteja nessa função de doar, nessa função de servir, que a Deméter vem muito para isso, né? Então, Deméter vem ensinar essa doação, esse cuidado, esse parir, esse gestar, esse viver para trazer fartura, mas também começa tudo na nossa mente. Então, mulheres que estejam querendo lançar seus projetos, ou engravidar, olha para isso, pede para ela essa bênção. Então, vamos ao resumo. O nome dela, então, é a deusa Deméter ou Ceres, Deméter na Grécia Antiga, Ceres na mitologia romana. É a deusa da agricultura, dos ciclos, dos frutos, da fertilidade, da colheita, da maternidade. Ela vem dessa mitologia grego-romana. Os símbolos são trigo, os grãos em geral, né? Espigas de milho. Ela tem aquele cetro, né? Que é tipo aquele bastão que dá o poder para ela, porque ela está sempre ali nas plantações. As sementes e os frutos. Ela era reverenciada na Grécia Antiga por ser essa deusa nutridora e acolhedora, a mãezona, super gentil e amorosa, que dava a esse povo as colheitas fartas, a abundância, dedicada então a manter todos bem alimentados e felizes. Lado luz, a mulher que acolhe, que aconselha, que nutre, que gosta de mexer nessa terra, né, que tem esse lado mais maternal, é aquela que todos buscam para receber colo de mãe. Ela é extremamente fértil nos seus projetos, então ela inspira mulheres, principalmente, nessa vontade de gestar e parir, seja filhos e projetos. E elas, geralmente, mulheres que têm identificação com ela, gostam muito de causas sociais, né, de se doar. A sombra é isso tudo que eu falei. O excesso de doação, o viver apenas para os projetos ou, né, para os filhos ou projetos. Aqui eu quis colocar os projetos porque existem mulheres que falam: ah, mas eu me dedico muito ao meu trabalho é o meu filho, meu trabalho é meu marido. Mas nesse excesso de doação, pode ser que você passe por tudo isso que eu falei das sombras, né? Então, olhe para isso. Essa dependência emocional, esse não saber dizer não,
E esse pode ser que ela se torne, então, a mãe do marido. Então, ela perde essa vida não, ela abre mão, né? Ela esquece que ela é uma mulher. Então, ela esquece totalmente de si. E essa síndrome do ninho vazio, né? Sentir esse vazio quando os filhos secam, quando os filhos crescem e ela seca, ela se sente seca, ressecada, morta por dentro. Mas os filhos crescem, né? Então, quando ela não está com os filhos, se você tem essa identificação com Deméter, olhe por isso, né? Olhe para isso. Olha para quanto você precisa renascer, né? Se nutrir, se acolher. E na sombra, extremamente controladora e extremamente super protetora, principalmente com os filhos. E por que que é ruim isso? Se você tem Deméter forte, se você tem filhos. Deméter na sombra, ela causa essa inconscientemente, tá? Deméter na sombra, ela causa isso nos filhos. Os filhos crescem inseguros, ou muito imaturos, ou muito perfeccionistas, ou muito se cobram muito, porque eles estão sempre querendo agradar essa mãe, né? Então, se você tem esse arquétipo da mãe, olhe para isso, porque pode ser que você acabe colocando as tuas projeções, né, a tua sombra nessa relação com os filhos. E aí eles vão crescer inseguros, vão crescer sempre querendo agradar todo mundo e sempre nessa, eu preciso cuidar da minha mãe, eu não posso ter minha vida. Eu preciso olhar para minha mãe, eu não posso ter minha vida. E isso é muito ruim, né? Acaba causando nesse filho essa sensação de culpa e essa sensação de eu não posso deixá-la, porque ela vai acabar secando e morrendo sem mim, entendeu? Então é isso. Se você tem Deméter forte, acolha esse lado sombra, mas também é, faça crescer em você esse lado luz, tá bom? É isso. Um beijo. Amanhã eu volto com outra deusa. Beijo.